Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos dar continuidade com a análise, com o estudo do nosso livro Eventos Finais. Desta vez vamos entrar no capítulo 6, o estilo de vida e as atividades do remanescente. Vamos ver aqui. Estilo de vida, a maneira como é que nós devemos viver. Também as atividades, o que nós devemos desenvolver e fazer enquanto aguardamos a segunda vinda de Jesus. Irmãos, o que é estilo de vida? Estilo de vida é uma expressão moderna que se refere à estratificação da sociedade por meio de aspectos comportamentais, expressos geralmente sob a forma de padrões de consumo, rotinas, hábitos ou uma forma de vida adaptada ao dia a dia. Então, queremos tratar aqui do que deve ser o dia a dia do cristão remanescente, do povo remanescente. Irmãos, vamos ver aqui 14 aspectos que constituem o estilo de vida e também as atividades do povo remanescente. Você é povo remanescente? Faz parte dele? Então fique atento a estes 14 aspectos. Primeiro, uma vida de serviço abnegado. Serviço ao próximo. Isto é atividade do remanescente. Vejam que, irmãos, nós lemos: Cristo confia a seus seguidores uma obra individual. Uma obra que não pode ser feita por procuração. O serviço aos pobres e enfermos, o anunciar o evangelho aos perdidos, não deve ser deixado a comissões ou caridade organizada. A responsabilidade individual, esforço e sacrifício pessoal é uma exigência evangélica. Cada membro da igreja remanescente deve tomar nota. Uma vida de serviço abnegado. Irmãos, nós não precisamos esperar a ADRA oferecer roupa, comida às pessoas. Sim, é claro que nós doamos para que a ADRA trabalhe, mas nós precisamos, na nossa vizinhança, no nosso bairro, no nosso distrito, no nosso município, enfim, no nosso estado, fazer uma obra individual. Serviço abnegado aos pobres e aos sofredores do mundo. O evangelho não foi comissionado somente aos pastores, aos missionários. Obra individual, irmãos. Vejam aqui, segundo aspecto, ocupação e trabalho. O povo de Deus nestes últimos dias deve viver ocupado e trabalhando. Sabem, existem pessoas que dizem: se Jesus está prestes a voltar, qual é a necessidade de trabalhar? Se Jesus está realmente voltando, qual é a necessidade de ir à escola? Qual é a necessidade de ir à faculdade? Infelizmente, muitos, até neste canal, nos comentários, chegam até esses extremos. Não precisamos mais dessas coisas, porque Jesus está voltando. Será, irmãos? Vamos ler aqui algumas declarações do Espírito de Profecia sobre o trabalho neste tempo do fim. Lemos, irmãos. Cristo quer que cada pessoa se habitue a esperar calmamente o seu segundo aparecimento. Todos devem examinar diariamente a palavra de Deus, mas não negligenciar os deveres atuais. Se você quer ingressar à faculdade para ter um diploma e ter uma profissão e trabalhar em prol da sua família, faça isso. Se você está procurando um emprego ou quer procurar um emprego, faça isso. Se você quer se mudar para o campo e produzir alimento, faça isso. Jesus quer que nós nos mantenhamos ocupados até a sua vinda. Irmãos, nós lemos aqui: não é a vontade de Deus que os seus eleitos abandonem os deveres e as responsabilidades da vida e se entreguem à ociosa contemplação, vivendo num devaneio religioso. Temos que trabalhar, irmãos. Nós temos que cumprir as responsabilidades de nossa vida. Jesus está voltando, sim. Glória a Deus. Há quantos anos nós estamos esperando por isto? Mas isto, irmãos, não nos leva a uma vida de indolência, não nos leva a uma vida de preguiça, nos leva a uma vida de serviço. Quanto mais nós acreditamos que Jesus está voltando, que o tempo está chegando, temos que nos esforçar ainda mais. Pregando o evangelho, trabalhando, cumprindo nosso dever como pais de família, educando nossos filhos. Esse é o nosso dever. Irmãos, vamos lá para o terceiro aspecto. Estilo de vida do remanescente. A guarda fiel do sábado do Senhor. Lemos aqui: durante toda a semana, nos cumpre ter em mente o sábado e fazer a preparação indispensável a fim de observá-lo conforme um mandamento.
Quando a irmã White diz que durante a semana devemos ter em mente o sábado, significa que a nossa roupa deve ser preparada ao longo da semana. Para que não chegue o próprio sábado e nós nos achemos preocupados com isso. Deus não quer que a gente se preocupe com essas coisas no sábado. Por que Deus deixava cair o maná em dobro na sexta-feira? Para que o povo não se preocupasse com isso no sábado. Irmãos, o sábado é o dia do Senhor, o dia deleitoso. Não é dia de mandar seu filho ao shopping para comprar pão. Não é dia de mandar o seu filho a... Percebe, irmãos? Não é dia de ir às bombas de gasolina para abastecer o seu carro. Prepare o sábado. Por isso que existe o dia de preparação, sexta-feira, para que você possa se preparar. Temos falhado neste aspecto. Mas o povo remanescente de Deus irá guardar o sábado conscientemente. Quais são as atividades que o povo de Deus deve realizar no dia de sábado? É só ir à igreja de manhã e voltar a casa dormir? Ou passar todo o dia na igreja? De que forma é que nós devemos guardar o sábado? Devem-se atender às necessidades da vida. Cuidar dos doentes. Suprir as faltas dos necessitados. São essas atividades que nós devemos cumprir no dia de sábado. Porque o sábado foi feito por causa do homem. Jesus passava suas tardes de sábado curando as pessoas, ensinando seus discípulos, visitando os órfãos, visitando viúvas, visitando mendigos. Esse é o nosso trabalho no dia de sábado. Que o sábado seja uma bênção, não só para nós, mas para aqueles que nos rodeiam. Quarto aspecto, estilo de vida do remanescente. Fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Lemos, irmãos, o Senhor convida hoje os adventistas do sétimo dia de todas as partes para Ele se consagrarem e fazerem, segundo sua capacidade, o máximo que lhes for possível para auxiliar sua obra. Quinto ponto. Construir e erguer instituições. Estabelecer novas instituições. Mas irmão Onésimo, este é um ponto muito quente, porque há alguns dias atrás eu compartilhei convosco o projeto que temos na construção da igreja, numa zona que ainda não tem presença adventista. Estamos construindo lá uma igreja e fazendo evangelismo. Pedi alguns apoios dos irmãos. Graças a Deus, alguns apoiaram, mas outros não apoiaram, simplesmente disseram: se você prega que Jesus já de voltar logo, qual é a necessidade então de vir pedir dinheiro para se construir igreja? Eu fiquei chocado com esse comentário. Mas o que é que diz o Espírito de profecia em relação a isto? Vejam aqui, irmãos. Alguns poderão dizer: se o Senhor vem logo, que necessidade há de estabelecer escolas, sanatórios e fábricas de alimentos? Que necessidade há de que os nossos jovens aprendam ofícios? Qual é a necessidade se Jesus está voltando? Qual é a necessidade de construir igrejas? Uma grande obra precisa ser efetuada em todas as partes do mundo. E porque o fim está perto, irmãos, a irmã White sublinha aqui: porque o fim está perto. É exatamente porque o fim está perto, né? Ninguém deve deduzir que não é necessário especial esforço para edificar as diversas instituições que a causa requer. Sexto ponto, que faz parte das atividades do remanescente: a obra médico-missionária. E quando nós falamos sobre a obra médico-missionária, muita gente fica com medo e outros até ficam enraivecidos. Não gostam desta palavra. Obra médico-missionária. Mas, irmãos, vocês sabiam que a obra médico-missionária é a única que prevalecerá nos momentos mais difíceis deste mundo? Vejam aqui, no livro Conselhos sobre Saúde: desejo dizer-vos que em breve nenhuma obra será realizada pelo plano ministerial senão a obra médico-missionária. Por quê? Por exemplo, no tempo da Covid-19, as igrejas fecharam. As escolas adventistas fecharam. O que mais eu poderia falar? Restaurantes adventistas, vegetarianos, fecharam. Os hospitais não. Os sanatórios não. Pelo contrário, estavam lotados de doentes, de filhos de Deus buscando alívio de seu sofrimento. Nenhuma obra será realizada senão a obra médico-missionária. Agora, significa que apenas os médicos devem participar dessa obra? Não. Vejam aqui, irmãos, esta passagem. Em seu próprio interesse, devem eles, quem?
o povo de Deus, enquanto tem a oportunidade, tornar-se entendidos com respeito às doenças, suas causas, maneira de evitá-las e a cura. Não significa necessariamente fazer um curso de saúde ou um curso de medicina. Tornar-se entendido, ter noção básica, para que, quando você for dar estudo a uma senhora e ela está doente, você tem como mostrar para ela alguns remédios naturais. Existem vários exemplos de missionários, médicos missionários, que fizeram assim, trabalharam assim, e foram ganhos para Cristo, para a verdade. Continua o texto, irmãos. E os que isto fazem encontrarão um campo de trabalho em qualquer parte, porque haverá sofredores, quantidade deles, que necessitarão de auxílio, não só entre os de nossa fé, mas principalmente entre aqueles que não conhecem a verdade. Obra médico-missionária. Não desprezemos esta obra. Não combatamos esta obra, porque ela é de Deus. Sétimo aspecto, irmãos, faz parte do estilo de vida do remanescente. Dar valor à saúde. Vejam aqui. A verdadeira temperança nos ensina a dispensar inteiramente todas as coisas nocivas e usar judiciosamente aquilo que é saudável. Irmãos, é tempo de nós tirarmos do nosso lar, tirarmos da nossa vida tudo aquilo que é prejudicial, tudo aquilo que é nocivo. Coca-Cola, estamos falando de que mais? Café, chá, estamos falando de açúcar. Temos que tirar isto, porque a verdadeira temperança não consiste em usar tudo com moderação. É dispensar o que faz mal e usar com moderação aquilo que é saudável. Ar puro, luz solar, abstinência, repouso, exercício, regime conveniente, uso de água e confiança no poder divino, eis os verdadeiros remédios, os 8 remédios naturais. Irmãos, outro aspecto que faz parte do estilo de vida do remanescente nestes últimos dias: retornar à alimentação original. E chegamos a um ponto que cria uma confusão na igreja. Chegamos a um ponto um pouco sensível. E vemos, irmãos, apenas quero ler. Deus está procurando levar-nos de volta, passo a passo, a seu desígnio original. Qual é o desígnio de Deus? Qual é a alimentação original que Deus deu ao ser humano, Adão e Eva, no começo? Gênesis capítulo 1, verso 29. Disse Deus: eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão fruto com sementes. Eles servirão de alimento para vocês. Retornar à alimentação original. Continuando, irmãos, que o homem subsista com os produtos naturais da terra. E a irmã White diz: entre os que estão aguardando a vinda do Senhor, deve a alimentação cárnea ser finalmente abandonada. A carne deixará de fazer parte de seu regime alimentar. Conselhos sobre saúde, página 450. E o meu conselho é: busque mais informação com um nutricionista adventista, que eu tenho certeza que vai valer a pena. Irmãos, tempo para jejum e oração. Lemos: agora e daqui por diante, até o fim do tempo, deve o povo de Deus ser mais fervoroso, mais desperto, não confiando em sua própria sabedoria, mas na sabedoria de seu líder. Devem pôr de parte dias de jejum e oração. Não só, o culto familiar é o 10º ponto. Temos que retornar ao culto familiar. Lemos, irmãos: à noitinha e pela manhã, uni-vos aos vossos filhos no culto de Deus, lendo sua palavra e cantando seu louvor. Ensinai-os a repetir a lei de Deus. Mas, infelizmente, o povo de Deus substituiu o culto familiar com outro culto. Está aqui. Este é o culto que ocupa muitas famílias adventistas. Este é o culto onde todos ficam quietos. Ninguém falta aqui, pois os deuses estão no controle de nossa mente neste momento. 11º ponto que o povo remanescente de Deus deve tomar atenção: viver longe dos divertimentos mundanos. Assim nós lemos: os que estão aguardando e esperando o aparecimento de Cristo não se misturarão com o mundo em sociedades e reuniões de divertimento, meramente para seu próprio deleite, longe das boates, longe das discotecas, das faras. Vivemos no mundo, mas nós não somos do mundo. Então, o cristão, o jovem, não pode se divertir?
O cristão não pode ter recreação? Pode sim. Veja, irmãos. As nossas reuniões devem ser dirigidas de tal maneira e nossa conduta aí deve ser tal que, ao voltarmos para casa, possamos ter uma consciência livre de ofensa para com Deus e o homem. Podemos ter sim momentos de recreação. Eu, particularmente, tenho muitos momentos de recreação. Isto é bom para a minha juventude. Isto é bom para o meu corpo. Mas, irmãos, se é uma recreação que nos afasta de Deus, que nos coloca em uma situação que nos leva a violentar nossa consciência, ou ofender nossa consciência para com Deus, muito cuidado com esse tipo de recreação. 12º ponto. O povo de Deus deve viver em adoração e louvor. Viver em adoração e louvor. Escutemos aqui. Assim como os filhos de Israel, jornadeando pelo deserto, suavizavam pela música de cânticos sagrados a sua viagem, Deus ordena a seus filhos hoje que alegrem a sua vida peregrina. Cante. 13º aspecto. Televisão e teatro. Qual deve ser o posicionamento do povo remanescente de Deus em relação à televisão e teatro? Continuamos lendo. Entre as casas de diversões, a mais perigosa é o teatro. Em lugar de ser uma escola de moralidade e virtude, como costuma ser chamada, é ele justamente o viveiro da imoralidade. Deixemos isto de lado. E é claro que ultimamente já nem se vai muito ao cinema. Trazemos o cinema para casa. Aí está o perigo também. 14º ponto. Vestuário e adornos. Qual deve ser o posicionamento do povo de Deus? Qual deve ser a maneira do povo de Deus se vestir nestes últimos dias? Nós somos luz. Nós somos luz e sal da terra. Está aqui, irmãos. Seguir os costumes no vestir, até onde eles se conformem com os princípios da saúde. Vistam-se as nossas irmãs com simplicidade, como muitas fazem, tendo as vestes de material bom e durável, apropriado para esta época. E não permitam que a questão do vestuário lhes encha a mente. Nossas irmãs devem vestir-se com simplicidade. Irmãos, há muitos aspectos que nós poderemos avaliar neste capítulo 6 de Eventos Finais, mas eu deixo isso por vossa conta. Continuem lendo. Em suma, irmãos, quero vos levar agora à primeira carta de Paulo a Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo a Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Em resumo de tudo o que falamos aqui, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Este é o meu desejo. Este é o desejo de Deus. Venham comigo, irmãos, nesta oração final. Obrigado, Jesus, por nos chamar como seu povo remanescente para esta época. Ensina-nos, Senhor, a trabalhar e orar, a viver uma vida de serviço e constante vigilância. Abençoa-nos, Senhor. Mude nossa vida. Mude nosso estilo de vida. Que sejamos, de fato, remanescentes, aqueles que trarão luz a este mundo, que serão o sal deste mundo, pois o mundo precisa da verdade. O mundo precisa de exemplo. E esse exemplo somos nós. Cuida-nos, Senhor, até o próximo encontro, em nome de Jesus. Amém. Deus o abençoe. Eu verei no nosso próximo encontro, aqui no canal.